Fala galera, olha só, nessa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 79 da primeira fase do vestibular da FUVEST de 2020, tá? Lembrando que o vestibular da FUVEST de 2020 foi feito em 2019, no ano anterior, e que eu sempre me baseio no modelo V da prova da primeira fase, tá? Vamos dar uma olhada nesse programa aqui, que é a última questão de física da prova, e a FUVEST termina a sua prova de física com uma questão muito bonita. Olha só, vamos lá. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, preso a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações. A primeira situação é a seguinte: em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 Kelvin. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 graus Fahrenheit, em uma base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. E aí nós temos aqui essas alternativas para marcar, tá ok? Então, olha só, galera. Se liga. Eu vou criar aqui um esquema para a gente poder estudar com calma esse problema que é muito legal, muito bonito. Olha só. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. Então eu vou montar esse esquema, tá? Aqui, olha só, essa bolinha preta representa o eixo bem lubrificado, né? Ou seja, esse eixo está perpendicular à tela do seu celular ou à tela do seu computador, tá ok? E aqui nós temos uma haste metálica, tá ok? Essa reta aqui de cor cinza é a haste metálica, e o tamanho dessa haste, né, tem tamanho L, eu chamei de L, ok? Um tamanho qualquer. Na outra extremidade dessa haste, eu prendo uma esfera, tá ok? Uma esfera, e a massa da esfera é muito maior do que a massa da haste, né, do que a massa da haste metálica. Ou seja, nós estamos considerando essa haste metálica considerada uma haste, digamos, ideal, onde a sua massa é desprezível para efeitos experimentais, tá ok? Então, eu anoto essa informação. A massa da esfera é muito maior do que a massa da haste, tá ok? Esse símbolo aqui significa muito maior do que a massa da haste, tá? Muito maior. A massa da esfera é muito maior do que a massa da haste, beleza? Então, esse pêndulo vai oscilar, tá ok? Ele vai oscilar em torno dessa reta tracejada preta, tá ok? Onde eu tenho aqui um ângulo θ qualquer, tá ok? E aí eu tenho aqui a minha aceleração da gravidade, o meu vetor aceleração da gravidade do local atuando para baixo, né? Na direção vertical e para baixo, para o centro da Terra, ok? Galera, olha essa informação importantíssima, cara, segredo nosso, olha aqui. Informação importantíssima que o problema dá, que você precisa saber interpretar isso matematicamente. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever isso matematicamente. O período P para pequenas oscilações, galera, esse símbolo aqui na matemática
quer dizer proporcional, tá? O período P é proporcional à raiz quadrada da razão do comprimento da haste dividido pela aceleração da gravidade local. É importantíssimo vocês saberem interpretar essa informação. Aí você pode dizer, Lucas, o período é calculado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Ok, isso eu sei, tá? Isso eu sei. Mas essa informação aqui não está incompleta, tá? Na verdade, é uma informação útil. É uma informação muito de acordo com a teoria. É proporcional. Aqui não está igual, tá? Eu sei que é 2π raiz quadrada de L sobre G, mas eu posso afirmar, e devemos afirmar, que o período é proporcional à raiz quadrada de L sobre G. Percebam mais do que isso. O período, e aqui é muito importante vocês perceberem isso, o período é diretamente proporcional a L. Ou seja, se eu aumento o tamanho da haste, eu aumento o período. Olha só. Se eu diminuo o tamanho da haste, eu diminuo o período. O período é inversamente proporcional à aceleração da gravidade local. Ou seja, se eu aumento a aceleração da gravidade, eu diminuo o período. Se eu diminuo a aceleração da gravidade, eu aumento o período. Ok? Então, olha só. Primeira situação. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? A conclusão 1 é a seguinte. Na situação 1, o comprimento da haste metálica vale L igual a L1. Logo, o seu período eu vou chamar de P1. Ok? Então, eu vou tomar a situação 1 como referência. A minha situação 1 vai ser a referência para fazer as comparações. Eu escolhi isso. Lucas, eu poderia escolher a situação 3? Poderia, fica à vontade. Mas eu escolhi a situação 1. Eu achei mais fácil escolher a situação 1 como uma situação de referência para fazer as comparações em cima dela. Então, na situação 1, o comprimento é L1. Tá? Lucas, o que é a situação 1 mesmo? Esse aparato está montado lá na Antártida a uma temperatura de 0 grau Celsius. Tá? Então, o comprimento da haste metálica na situação 1 é L1 e o seu período é P1. Tá? Beleza. Na situação 2, o laboratório está a uma temperatura de 250 Kelvin. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Eu mudei a temperatura do local. Lucas, como é que você sabe que eu mudei? Olha só. Eu sei que, através da transformação de temperatura, né? Eu sei que a temperatura em grau Kelvin não, né? Eu sei que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em grau Celsius mais 273. Só que aqui é 250. Então eu vou achar quanto que vale 250 Kelvin em Celsius. Então, 250 é a temperatura em grau Celsius mais 273. Ou seja, a temperatura em grau Celsius é 250 menos 273. Eu peguei o 273, coloquei para o lado esquerdo da equação, diminuindo, mudando de sinal. Ou seja, agora esse laboratório não está mais a 0 graus Celsius. Galera, percebam, na situação 1, o laboratório estava em um local a 0 graus Celsius. Na situação 2, o laboratório está a uma temperatura menos 27 graus Celsius. Percebam isso, tá? Ou seja, eu diminuí a temperatura do local onde está o meu experimento. Pessoal, olha só, agora vocês vão ter que pensar em dilatação. Vocês vão ter que pensar na dilatação linear dessa haste. Essa haste de cor cinza é uma haste metálica. Ela pode dilatar-se linearmente. Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho. Lembrem-se que a dilatação não é só aumentar de tamanho. A dilatação é a mudança de tamanho. A dilatação pode aumentar ou pode diminuir o tamanho de um corpo. Percebam e lembram-se também que a dilatação está relacionada com a temperatura de um corpo. E diretamente relacionada, tá? A dilatação linear
quanto maior for a temperatura do corpo, maior vai ser essa dilatação. Quanto menor for a temperatura do corpo, menor vai ser o tamanho do corpo. Então, o corpo tem tamanho L. Se eu aumento a temperatura do corpo, eu aumento o seu tamanho. Se eu diminuo a temperatura do corpo, eu diminuo o seu tamanho. Então, quando eu mudo o local, vocês vão ter que pensar na dilatação da haste. E aí, se eu mudo o tamanho da haste, eu mudo o valor do período. Ok? Então, olha só. Conclusão 2. Na situação 2, a temperatura é menor do que na situação 1. De fato, na situação 2 é menos 27 graus Celsius. Na situação 1 é 0 graus Celsius. Tá? Por esse motivo, a haste, que na situação 2 eu chamei L2, tem tamanho L2, diminuirá de tamanho. Olha só, eu coloquei o aparato, eu coloquei o experimento em um local com temperatura menor. Então, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o tamanho da haste. Por esse motivo, a haste, que agora tem tamanho L2, diminuirá de tamanho, L2 menor que L1. Logo, o período P2 também será menor do que na situação 1. P2 menor do que P1. Óbvio, porque lá na situação 2 eu diminuí o tamanho da haste. Por que eu diminuí? Porque a haste dilatou-se. Ela está em um local com temperatura menor. Então, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o tamanho da haste e eu diminuo o período. Por quê? Porque período e comprimento da haste são diretamente proporcionais. Ok? Agora vamos para a situação 3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 graus Fahrenheit, em uma base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Então, vamos analisar a temperatura. Vamos observar, vamos ver, vamos descobrir se teve mudança de temperatura. Então, olha só. Através dessa transformação, eu sei que a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que são 32 Fahrenheit, né? Agora o laboratório está em um local a uma temperatura 32 Fahrenheit. Então, a temperatura em Celsius é 32 menos 32 dividido por 9, ou seja, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 0 sobre 9. Ou seja, a temperatura em grau Celsius é 0 graus Celsius. Qual é a conclusão que a gente tira? Que não houve mudança de temperatura do local 1 para o local 3. Tá? Então, a gente já sabe que essa haste não vai mudar de tamanho devido à mudança de temperatura. Então, beleza, essa haste não vai dilatar, porque na situação 1 o local está a 0 graus Celsius. E a situação 1 é a nossa referência. Tá? Na situação 3, o local também está a 0 graus Celsius. Então, a haste não vai mudar de tamanho. Ok? Só que olha só. O laboratório está montado na base lunar, onde a aceleração da gravidade na Lua é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Então, eu escrevo a aceleração da gravidade na Lua é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra, tá? Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu diminuí a aceleração da gravidade. Vou repetir. Eu diminuí a aceleração da gravidade no local. Galera, lembrem-se, a aceleração da gravidade e período são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a aceleração da gravidade, eu aumento o período em relação à situação 1. Se eu aumento a aceleração da gravidade, eu diminui o período. Só que o que acontece aqui? A aceleração da gravidade diminui. Então, o período de P3 vai ser maior do que P1. Ok? Então, olha só. Conclusão 3. Na situação 3, não há mudança de temperatura. De fato. Na situação 1 está a 0 graus Celsius, na situação 3 também. Logo, não há dilatação da haste metálica devido à mudança de temperatura. Beleza. A temperatura não variou, né, em relação à situação 1, então não tivemos mudança de comprimento da haste. Porém, há a diminuição da aceleração da gravidade no local. Ou seja,
a aceleração da gravidade na Lua é menor do que a aceleração da gravidade na Terra. Por esse motivo, ou seja, se eu diminuir a aceleração da gravidade, eu aumentei o período. Período e a aceleração da gravidade são inversamente proporcionais. Por esse motivo, o período P3 será maior do que na situação 1, ou seja, P3 é maior do que P1. Galera, essa questão é muito legal, é muito bonita, tá? E descobrimos tudo isso interpretando essa informação. Eu vou voltar lá e é importante que vocês saibam interpretar essa situação. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é diretamente proporcional, não, né? É proporcional à raiz quadrada de L sobre G, da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade no local. Então, eu só comparei as situações, tomei a situação 1 como referência, como base para a comparação e estudei essas situações em cima dessa expressão. Certo? Eu só posso mudar o período se eu mudar ou o comprimento da haste ou a aceleração da gravidade. Ok? Então, eu verifiquei nas situações se houve mudança desses fatores. Então, com a conclusão 1, a conclusão 1, a conclusão 2 e a conclusão 3, eu posso montar uma desigualdade. Tá ok? Então, olha só. Na situação 2, eu descobri que P2 é menor do que P1. E na situação 3, P3 é maior do que P1. Quando eu junto essas duas desigualdades, eu chego à seguinte conclusão. P2 é menor do que P1. Olha aqui, ó, P2 é menor do que P1. O período na situação 2 é menor do que o período da situação 1, devido à dilatação da haste. A haste diminui de tamanho. E P1 e P3 é maior do que P1. Olha aqui, P3 é maior do que P1. Certo? Por que P3 é maior do que P1? Porque eu diminuí a aceleração da gravidade no local. A aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao período. Então, a alternativa correta do nosso problema, P2 menor do que P1, certo? Menor do que P3. Galera, questão bonita demais. A FUVEST termina sua prova de física com uma questão muito que está por detrás do problema. E se esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá ok? Lucas, como que eu posso te pagar por essa videoaula? Galera, o seu pagamento por essa videoaula é somente o seu like, tá ok? Se você está me assistindo no YouTube, deixa o seu like. Se você está me assistindo no Instagram, deixa o seu like também, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da FUVEST, para que vocês possam ter acesso as resoluções das outras questões também. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá no meu IGTV, procurem pela série de vídeos Resolução FUVEST 2020, vocês vão ter acesso às resoluções das outras questões também, tá, galera? Galera, um forte abraço, a gente se vê na próxima certamente e valeu! Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo e valeu!